O movimento que o Vasco faz e que o loucura. Diniz acaba fazendo, eu acho muito arriscado, assim, pro Vasco e pro Diniz. Eu adoro o Diniz. Eu não entendi a escolha dele. Ele, por exemplo, não quis ouvir nem proposta do Santos. O que eu acho que hoje ele conseguiria desenvolver um trabalho melhor no Santos do que no Vasco. Mas beleza, ele não quis nem ouvir. Não. E, pelo que eu soube, assim, foi muito tocado a aceitar. Era uma decisão muito de coração dele. Não sei se ele se sente em dívida com o Vasco e tem uma boa relação com o Pedrinho. Mas ele também teve uma passagem ruim que se ele deve alguma coisa, ele pode dever no Santos também. Mas beleza, não tô julgando, não. É a sequência, né? Acho que é primeiro sequência, Vasco um atrás do outro. Ou ele sai do Santos e vai pro Vasco ou ao contrário, eu não me lembro. Mas o Diniz não me parece perfil de técnico apagador de incêndio. Eu acho que a gente vai ver uma mudança rápida no Vasco. Talvez a gente veja na forma. Mas o que o Diniz... É que eu acho que a chegada do Diniz, desculpa, tem muito a ver com a pausa pro Mundial. Sim, pode ser, Só que a pausa pro Mundial é jogo pra caramba. Independente. Até lá já pode estar numa draga. É jogo pra caramba. Mas independente, o Diniz pode ter um ano pra treinar com esse elenco do Vasco. Eu não sei se o que ele propõe vai ser bem executado, porque é um time que tem claras limitações. Ele vai ter que mudar o que ele entende de futebol. O jogo do Diniz, ele exige qualidade. O jogo do Diniz, ele precisa de qualidade. Até a pausa pro na seleção Mundial, brasileira ele não conseguiu arrumar. Mas é que aí são 3 dias, não, né? mas tudo bem, mas assim, com peças, é isso que eu tô falando, não dá pra ele, entendeu? Pensando no estilo dele, com as peças que ele tem, o Vasco teria que reformular muito o elenco pra dar certo. Né? Acaba equilibrando, porque na seleção ele tem peças de muita qualidade, mas não tem mais pouco tempo de treinar. Agora, até o Mundial são 6 jogos, irmão. E o Vasco já tá 8 jogos sem vencer. Com o Vasco assim, 6 jogos, tu já traz um clima muito puxado, muito pesado, né? Então, eu acho que o Diniz, fora o Fluminense, acho que meio que qualquer time que o Diniz chegue, ele já chega com pressão. Eu acho que no São Paulo, pelo jeito dele jogar. Ainda no São Paulo ele não tinha chegado com pressão, ainda. Te falava, inclusive, a primeira chance num holofote desse tamanho, sim, quero ver a expectativa. Dizendo agora. Eu acho que a partir do São Paulo, que ele foi líder do campeonato, 8, 9 rodadas. Que joga. Mas ali eu acho que do São Paulo pra cá só aumentou. Pode ser. Até o São Paulo, eu acho que a galera ia pagar pra ver, entendeu? Eu acho que sempre, porque o Diniz, parece que não tem ninguém alheio ao Diniz. Parece que é sempre ou ama ou odeia. Vamos confessar que ou no acha Atlético muito maneiro, ou acha péssimo e não suporta. No Atlético não tinha pressão. Apesar dele ter sido demitido, não tinha pressão para, meu Deus, olha agora, o Diniz, não sei o quê. Eu acho que a passagem do São Paulo para cá é o que muda tudo. Mas o Atlético é a primeira experiência em primeira divisão. Sem né? dúvida. Então, acho que ali fazia parte de você olhar e falar, pô, vamos ver o que ele fez lá no... E assim, não tinha pressão. Ou no Guaratinguetá, vamos ver o que ele faz. Não tinha pressão, a gente tá aqui, né? A gente tá em São Paulo. Não, a pressão a gente não tá lá no dia a dia. Mas independente de qualquer coisa, foi construída a pressão lá. Ele não chega sob pressão. É diferente de hoje. Hoje, qualquer lugar que o Diniz vá, por essa do homem ou deixo, 8 ou 80, é uma parada que não existia na época do Atlético e nem na época do São Paulo ainda. Quando ele chega no Atlético, ele não estava ali rotulado por ser diferente. E o ser diferente traz cobranças diferentes. Não, mas ele não estava rotulado... Ok, mas é porque ele não estava rotulado por ser diferente, porque de repente alguém podia pensar, pode ser que ele venha com algum outro estilo de jogo em algum momento. E não, ele foi repetindo este estilo de jogo independentemente do lugar, independentemente dos jogadores, independentemente da DNA do clube, independentemente da situação na tabela. Eu acho que o problema é esse. O problema é que o estilo de jogo dele tem data pra começar a dar errado. E tem data pra começar a dar certo. Porque ele não vai conseguir arrumar de forma rápida. Porque eu lembro que a gente entrevistou quem... Se tiver data pra dar certo, eu acho até bom. Eu lembro que a gente entrevistou algum... Eu não vou chutar nenhum nome, porque eu realmente não lembro, mas a gente entrevistou um jogador no de placa e ele falou, olha, eu demorei 2 meses pra assimilar... Entender. O que era o Diniz ali, o que era o estilo de jogo do Diniz, exatamente. Um jogador do Fluminense. Uhum. Então, assim, acho que isso fala muito sobre o trabalho do Diniz. E o final ali, a reta final no Fluminense, também fala sobre o trabalho do Diniz. Então, acho que essa chancela de realmente comprovar que o trabalho dele demora para começar e que tem um certo período para dar certo. Não foi o Nino em 2023? Eu acho que pode ter sido o Nino. Não, e a própria questão do São Paulo... A gente lembra, fez um ótimo início do Brasileiro, abriu 8 pontos e tudo mais, sei que, estava na semifinal da Copa do Brasil, e a gente meio que deixa de lado que o começo, que é bom no Brasileiro de 19,
Mas no Paulista de 20, ele é eliminado pelo Mirassol. É. E eu falo e repito, e é meio que achismo, porque a gente nunca vai saber, mas eu tenho convicção. Se tivesse torcida, o Diniz não teria resistido à eliminação pro Mirassol. A eliminação pro Mirassol é a eliminação com o Morumbi vazio. Na época, o Morumbi vazio por causa da pandemia. Se tem torcedor, estariam 5 mil pessoas na porta daquele portão lá que o ônibus sai, o Diniz teria caído ali. Então, assim, como disse, demorou a dar certo, né? Demorou a dar certo também no São Paulo, porque o 2020 acontece depois de dores que, se não fosse uma coisa muito específica de um campeonato sem torcida, tivesse torcedor, eu acho que ele não seguiria depois de ser eliminado pelo Mirassol em casa. E só para ser justo na cronologia, ele sai do Atlético Paranaense, inclusive depois o Atlético é campeão da Sul-Americana e todos no campo agradecem ao Diniz, mesmo com o Thiago Nunes sendo o treinador. Aí ele vai pro Fluminense, o trabalho em termos de estética não é ruim, mas os resultados não vêm, e é quando ele é demitido. Boa parte da torcida nem queria que ele tivesse sido demitido, aí ele vai pro São Paulo, e aí eu acho que esses movimentos vão criando essa pressão já prévia que hoje existe, né? Até Atlético, Fluminense, São Paulo, era um Diniz assim... Vamos ver o que é essa ideia nova e o que isso representa. Quando degringola no Fluminense, quando degringola no São Paulo, eu acho que aí de lá pra cá é sempre essa parada assim. Eu acho lindo, mas não quero no meu time. O que eu discordo, tá? Eu gostaria de ver teria curiosidade de ver o Diniz, sei lá, num elenco super, hiper qualificado. Tô entendendo que a seleção esse elenco. No elenco super, hiper qualificado, eu acho que todo mundo tem alguma curiosidade de ver. Isso. No elenco ruim, eu acho que as pessoas ficam um pouco desesperadas. Não, eu acho que é uma decisão, foi da diretoria do Vasco e do Diniz, ousado. Porque eu acho um movimento do Vasco, sabendo da rejeição que existe, arriscado. E eu acho um movimento do Diniz aceitar também muito arriscado. Até pelas peças, o cardápio que tem para ele fazer essa refeição são de ingredientes limitados. Ele tem pouco tempero para fazer um negócio que o Vitor gosta de cozinhar aí. Se não tiver tempero, meu irmão, não sai nada. Sai ruim. E a produção, não, muito difícil. Até sai, mas é uma comida sem gosto, né? Comida sem tempero. Se não tiver catupiry, né, velho? Até tem uma música que diz, né? Comida sem tempero é ruim de aturar. Não lembro qual é. Acho que é um funk, alguma coisa assim. Fundo de quintal, é um pagode. Feijão de tempero é ruim de aturar. Qual contexto comida não é esquisito. É comida de outro estilo, outra né? percepção. A produção me lembrou. Além de ser eliminado do Paulista pro Mirassol, foi eliminado na fase de grupo da Libertadores tomando taca. Então, assim... aí depois encaixou no brasileiro, que é aquele brasileiro metade 20, metade 21, brasileirão lá da época da pandemia. Taca na tela aí os jogos que o Vasco tá nessa sequência ruim, que é só... vai ter uns aqui que vai ficar difícil pra mim. Ceará, Mengo... Quem é esse do meio ali? Lanús, Cruzeiro, Lanús, Operário do Paraná, na Copa do Brasil, Palmeiras, Porto Cabello, o Porto Cabello e agora o Vitória. Muito bem, então essa é a sequência da temporada do Vasco. Volta ali na tela rapidinho, cara, em vários o Vasco nem gol fez, volta ali. É porque o ataque do Vasco é bem limitado ao Verratti mesmo, é incrível, né? Tem como a gente pôr lá? O Verratti ficou fora do... Que legal, jogo né? que foi que ele ficou Palmeiras. fora? É verdade, boa. 1, 2, 3... só em 3 jogos que não marcou, mas de qualquer forma... 4, cadê o outro? O Palmeiras. É verdade, 4 jogos sem marcar. Metade praticamente. Quer dizer, metade praticamente não, é a metade. Metade. Então, metade de 8. Metade de 8 é 4. É literalmente a metade. Literalmente. Dessa vez dá pra falar.